Olá! Pouca gente sabe, mas existe uma comissão permanente no Senado com poderes parecidos com os de uma CPI, como requerir documentos e interrogar autoridades. Isso porque tem a missão de fiscalizar as contas de toda a administração pública. Como se não bastasse, lida com outros assuntos estratégicos para a sociedade, como a defesa do consumidor e os impactos ambientais das decisões do Congresso. Para falar sobre tudo isso, a gente recebe aqui no Museu do Senado, para este programa da série Encontros com os presidentes das comissões, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Muitos assuntos, né, senador Rodrigo Hollenberg? Muitos assuntos. Muito obrigada por conversar com a gente. Vou começar, então, pela missão que talvez seja mais antiga, não só da comissão, mas também do parlamento como um todo, que é fiscalizar as contas públicas. Como é que o senhor avalia o desempenho do Congresso nessa fiscalização hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar do programa. Efetivamente, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle tem um conjunto de atribuições muito diversas e muito importantes. E entre as mais importantes está a de fiscalização e controle. Sobretudo porque com o aprofundamento da democracia, a consolidação da democracia no nosso país, um pressuposto básico, uma exigência cada vez maior do conjunto da sociedade brasileira é pela transparência, é pela boa utilização do gasto público, e essa é uma das tarefas mais importantes do Congresso Nacional. Além de debater os temas de interesse nacional, além de apresentar propostas e projetos de lei, o de fiscalizar os atos do Poder Executivo, tendo como órgão auxiliar nessa fiscalização o Tribunal de Contas da União. A sociedade brasileira tem sido muito crítica do desempenho do Congresso, muitas vezes, inclusive nesse combate ao que seria a corrupção. O senhor acha que o Congresso tem falhado nesse diálogo com a sociedade ou nessa capacidade de apontar o dedo para o que tem de errado? Eu diria que nós estamos vivendo uma crise da representação política no nosso país. Os partidos estão muito distantes dos anseios da população, o que faz com que hoje, por exemplo, esses grandes movimentos que demonstram insatisfação com a corrupção e cobram ações mais enérgicas de combate à corrupção, estão sendo organizados nas redes sociais sem a contribuição dos partidos. Mas nós não podemos esquecer o papel que o Congresso Nacional vem desempenhando dentro da sua perspectiva de órgão fiscalizador. Por exemplo, foi através de um projeto de lei de um senador, João Alberto Capiberibe, que o Congresso Nacional aprovou a Lei da Transparência, que é um grande avanço porque obriga o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário a colocar em tempo quase real todas as informações de convênios, de contratos, de pagamentos a fornecedores para o controle social da população. O senhor falou muito interessantemente sobre os movimentos sociais que nascem nesse nosso tempo e que são fenômeno no mundo inteiro. A gente vê na Europa, viu na primavera, chamada Primavera Árabe, na América Latina, os estudantes no Chile, aqui no Brasil, com combate à corrupção. Como é que essa relação com a internet, esse novo modelo de interação do cidadão com o poder público se manifestando, muda a relação que o parlamentar tem com a sociedade? Sem dúvida, a internet, como instrumento tecnológico da transparência, é fundamental porque permite um cidadão em qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, acompanhar as ações do Congresso Nacional e os gastos do Poder Executivo. Vou dar um exemplo concreto. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle criou o Copa Transparente, que obriga que todo gestor de uma obra relativa à Copa do Mundo, seja um gestor municipal, seja gestor estadual ou federal, qualquer obra que receba algum tipo de recurso federal, o gestor é obrigado a colocar neste portal, com um nível de detalhe nunca antes visto, todas as informações acerca daquela obra. O valor da obra, as datas previstas para cada etapa da obra, o edital de licitação, se houve algum recurso na licitação, o julgamento desse recurso, enfim, os pagamentos, todas as informações
relevantes para que qualquer cidadão possa acompanhar. Esse regime especial da Copa, desculpe interromper o senhor, foi apontado por muitos especialistas na sociedade como uma possível porta para a corrupção, já que ele flexibiliza as leis para dar agilidade às obras da Copa. Com um instrumento como esse, o senhor imagina que esse impacto seja minimizado? Para começo de conversa, o senhor concorda? O senhor acha que esse regime especial para as obras da Copa também pode ser um perigo? Veja bem, toda vez que você faz uma modificação, especialmente no sistema de contratação, você pode trazer aspectos positivos e aspectos negativos. Você gera alguma instabilidade. O objetivo foi dar celeridade, mas foi dar também, fazer com que as grandes empresas, não conhecendo o preço inicial, tivessem maior dificuldade de combinar preços altos. É claro que o processo vai dizer se foi um avanço ou se não foi, os órgãos de controle terão a oportunidade de dizer isso, e as informações que a gente tem é que os órgãos de controle participaram, também contribuíram com as sugestões para a elaboração do regime diferenciado de contratações. E essa transparência que agora, está sendo proposta, o senhor acha que já protege parte desses recursos, vamos dizer? Eu diria que a transparência e o controle social, eles são ferramentas indispensáveis para garantir uma melhor utilização do recurso público. Nós temos que colocar luzes nas coisas, nós temos que dar transparência, temos que dar acesso às pessoas. E as pessoas têm que estar educadas e mobilizadas e estimuladas a fazer este acompanhamento, né, do recurso que vai para o seu município, do recurso que vai para o seu estado, se ele está efetivamente sendo utilizado para aquela finalidade para o qual foi destinado, e sabendo utilizar também os órgãos de fiscalização para garantir a boa utilização do recurso público. Mas eu diria que a transparência é um grande passo no sentido da melhor utilização do recurso público. O senhor mencionou a parceria com o Tribunal de Contas da União como grande aliado da Comissão de Fiscalização e Controle nessa fiscalização das contas públicas. Como o senhor avalia o trabalho do TCU hoje? O Tribunal de Contas da União é uma instituição da maior importância. Ela vem cumprindo um papel cada vez mais importante na medida que o Brasil aumenta a sua capacidade de investimento, que o Brasil volta a crescer, portanto, temos mais recursos voltados a investimentos. No ano que vem, nós devemos fazer um conjunto de seminários com o Tribunal de Contas da União, no sentido de como construir instrumentos e parcerias cada vez melhores e maiores, no sentido de aprofundar a capacidade de fiscalização do Estado brasileiro. E eu defendo que nós passemos a ter um outro enfoque na fiscalização por parte da comissão dos programas, de escolher grandes programas do Brasil e não avaliar apenas se ele foi utilizado de forma correta do ponto de vista formal, se não teve nenhum tipo de irregularidade, mas começar a discutir também e a avaliar a eficácia, a eficiência desses programas, da utilização. Se aquela obra valeu a pena, vamos dizer assim. E se ela poderia ter tido um custo-benefício mais favorável ao Estado, ou seja, se ela poderia ter sido com um preço menor, ter dado resultados maiores. Durante o governo Lula, o presidente chegou a dizer que via as paralisações provocadas pela atuação do TCU como um atraso em obras estratégicas para o país. O senhor concorda? Não, veja bem, é sempre uma angústia do governante poder realizar, no tempo em que está no governo, a maior quantidade de obras e de benfeitorias para o conjunto da população. É compreensível a impaciência do presidente Lula, mas os órgãos de controle estão aí para fazer com que as coisas sejam feitas de acordo com a lei. As leis que foram feitas pelo próprio Congresso Nacional. E se o gestor público estiver cumprindo rigorosamente a lei, não haverá atraso nas obras. É claro que, como os poderes são compostos por pessoas, eventualmente pode haver algum tipo de exagero, mas isso não diminui a importância estratégica que tem o Tribunal de Contas da União como grande fiscalizador da boa utilização dos recursos públicos. E nesse conjunto de debates que a comissão pretende fazer, que o senhor já está coordenando, o senhor imagina que o papel do TCU vai ser ampliado ou questionado em alguma medida? Pode ser mudado por essas conversas?
Não, entendo que não. Acho que o objetivo é a tentativa de construir novos instrumentos, ou aperfeiçoar os instrumentos existentes, para dar mais agilidade, para dar maior capacidade de análise, para incluir outros itens da avaliação da eficácia e da eficiência. Mas eu diria que nessa questão da gestão pública, o Brasil precisa fazer um grande investimento na qualidade da gestão. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social no Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente conviveu com um número muito grande de prefeitos. E há uma dificuldade muito grande nas prefeituras do Brasil de conhecimento da própria legislação, de pessoas qualificadas para a formulação de projetos, para o acompanhamento de projetos, para a prestação de contas dos projetos. E muitas vezes as prefeituras, muito bem intencionadas, mas por falta de uma melhor capacitação, não conseguem utilizar corretamente o recurso do ponto de vista formal. Muitas vezes até o faz de forma honesta e dentro daquele objetivo para o qual o recurso foi destinado, mas não consegue fazer a prestação de contas de forma adequada, não faz os procedimentos formais de forma adequada e muitas vezes, em função disso, ela fica inadimplente, impedida, inclusive, de receber mais recursos. Então, eu entendo que nós devemos fazer também um grande investimento na qualificação da gestão pública no Brasil, e isso pode ser, e certamente será um tema de debate da Comissão de Meio Ambiente com o Tribunal de Contas da União.